Naquele ano, a véspera de Natal carregava um peso diferente para mim. Talvez por eu ter esperado tanto tempo para ver minha filha em paz, para acreditar que finalmente ela teria um lar onde fosse aceita de verdade, rodeada de pessoas que a tratassem com carinho, como eu sempre sonhei para ela. O céu estava coberto por nuvens densas, a neve caía pesada e o vento cortante parecia sussurrar que alguma coisa estava errada antes mesmo de eu estacionar o carro em frente àquela casa iluminada com luzes coloridas que piscavam sem parar. A rua estava cheia de carros, sinal de que todos estavam reunidos ali, comemorando como manda a tradição, e por um instante achei que estava prestes a testemunhar uma cena feliz, com minha filha sorrindo entre eles, rindo de piadas bobas, bebendo chocolate quente e aquecida ao lado da lareira. Mas o que encontrei me arrancou o fôlego e me fez sentir que o mundo estava desabando dentro do meu peito. Ela estava lá fora, encolhida no chão da varanda, tremendo como se o frio tivesse penetrado até seus ossos, sem casaco, apenas com um vestido leve que mal cobria os braços. Seus cabelos estavam úmidos pela neve que derretia e escorria pelo rosto, e seus lábios estavam roxos, partidos pela geada. Quando a vi daquela forma, por um instante meu corpo congelou junto com ela. Eu não conseguia acreditar que aquela era a mesma filha que tantas vezes eu havia protegido do vento com meu próprio casaco, que tantas vezes eu havia consolado quando criança, que cresceu ouvindo de mim que jamais estaria sozinha, porque eu estaria sempre ao seu lado. Agora, ali diante dos meus olhos, ela estava sozinha, descartada, como se não tivesse valor algum. Enquanto a neve se acumulava ao redor, atrás da porta de vidro que separava a varanda da sala de estar, eu podia ver o reflexo de um cenário completamente oposto. Lá dentro, a família dele estava reunida, sorridente, brindando, servindo-se de pratos fartos, rindo alto em volta da lareira acesa que iluminava a sala com um calor dourado. A diferença entre os dois mundos me feriu de um jeito que não sei explicar. Era como se cada gargalhada que vinha de dentro fosse uma faca girando dentro de mim, porque aquele calor, aquela alegria e aquela mesa farta poderiam ter incluído a minha filha, mas em vez disso, eles haviam escolhido deixá-la do lado de fora, como se fosse uma intrusa, como se não merecesse nem um pedaço de pão ou um olhar de compaixão. Aproximei-me lentamente dela, sem que meu coração conseguisse decidir entre o impulso de chorar e a raiva crescente que me fazia tremer mais do que o vento. Ela ergueu os olhos para mim quando percebeu minha presença e, mesmo com a voz quase apagada, conseguiu dizer apenas "mãe", antes de desabar em soluços contidos. Aquele som me despedaçou. Eu a abracei imediatamente, tentando envolver seu corpo gelado com o calor do meu, como se pudesse devolver-lhe o sangue que parecia já não circular em suas veias. Seu corpo tremia tanto que parecia quebrar em meus braços, e eu só pensava em como alguém poderia ser tão cruel a ponto de permitir que um ser humano, ainda mais alguém que deveria ser parte da família, fosse deixado ali, exposto ao frio de uma noite de inverno implacável. Enquanto a segurava contra mim, passei os olhos mais uma vez pelo interior da casa através do vidro embaçado. Lá dentro, vi o marido dela rindo alto, com uma taça na mão, cercado pelos pais, irmãos e primos, todos aquecidos, todos ignorando deliberadamente a ausência dela. Não era um descuido, não era um acaso. Eles sabiam que ela estava ali fora. A verdade bateu em mim com a força de uma avalanche. Aquilo não era um acidente, era uma escolha. E naquele instante, a expectativa de um Natal de união e celebração se transformou em uma noite de revelação dolorosa. Eu a afastei um pouco só para olhar em seus olhos, e mesmo em meio ao frio, às lágrimas e ao desespero, percebi uma mistura de vergonha e resignação, como se ela tivesse aceitado que aquele era o lugar que lhe haviam destinado, o lado de fora, o chão gelado, o silêncio da exclusão. Esse olhar me cortou mais fundo do que qualquer palavra poderia. Eu sabia que se não fizesse nada, se aceitasse aquela cena, minha filha seria esmagada por uma vida inteira de rejeições semelhantes, sempre acreditando que merecia menos, sempre se encolhendo diante da crueldade dos outros. E foi aí
que a primeira faísca da raiva se transformou em decisão. Eu não podia permitir que aquela noite passasse como se fosse só mais uma entre tantas. Não podia deixá-la acreditar que o mundo tinha o direito de tratá-la assim. A cada instante que passava, minha respiração ficava mais pesada, o sangue queimava em minhas veias, e eu sentia que estava prestes a atravessar aquela porta, a romper com todo o silêncio, a explodir com a força de uma mãe que vê sua filha humilhada diante de seus olhos. E foi nessa noite gelada, diante daquela cena que jamais pensei presenciar, que entendi que a véspera de Natal não seria lembrada pelo cheiro do peru assado ou pelo tilintar de taças, mas pelo momento em que uma mãe, em meio à neve e ao riso cruel de estranhos, decidiu que não permitiria mais nenhuma injustiça contra sua filha. Esse foi apenas o começo, o instante em que percebi que a noite seria muito mais longa e mais intensa do que qualquer uma que já vivi. Eu ainda não sabia que cada passo dali em diante me levaria a confrontos que mudariam para sempre a maneira como eu enxergava não só aquela família, mas o próprio conceito de justiça. Mas naquele primeiro momento, tudo o que importava era o frio nos ossos dela, a dor nos olhos dela e a certeza de que eu não iria embora sem transformar aquela noite em um marco. Quando segurei minha filha nos braços e senti seu corpo gelado, o contraste entre o que estava acontecendo do lado de fora e o que se passava dentro daquela casa tornou-se insuportável. Do lado de fora, o vento cortava a pele como pequenas lâminas, a neve se acumulava em camadas espessas sobre os degraus da varanda, e o ar era pesado de um silêncio cruel, só interrompido pelos soluços dela e pelo ranger dos galhos das árvores que resistiam à tempestade. Do lado de dentro, o que meus olhos captavam através do vidro era quase uma provocação. Risos altos, taças erguidas, pratos cheios, o brilho dourado da lareira aquecendo cada canto da sala, como se fosse um palco iluminado onde todos representavam uma peça ensaiada de perfeição familiar. A diferença entre os dois mundos era mais do que física. Era uma metáfora dolorosa da posição que tinham reservado para minha filha. Ela não fazia parte da mesa, não pertencia ao calor, não era convidada a rir. Estava relegada ao frio, ao chão duro, à escuridão do lado de fora. Meu coração se partia em 1000 pedaços a cada segundo em que a mantinha junto a mim, tentando, com meu abraço, compensar todo o calor que lhe havia sido negado. A pele dela, gelada e áspera, denunciava há quanto tempo estava ali. Perguntei em voz baixa, quase com medo da resposta. Há quanto tempo ela estava do lado de fora? Mas tudo o que ouvi foi um balbucio entrecortado que me fez entender que não eram minutos, mas horas. Horas de desprezo, horas de indiferença, horas em que a neve caía sem cessar enquanto ela permanecia invisível para aqueles que, a poucos metros dali, brindavam como se vivessem a noite mais feliz do ano. Olhei outra vez para dentro. O marido dela, de costas para a porta, parecia tão confortável em seu papel de anfitrião, circulando entre os convidados, enchendo taças e distribuindo sorrisos falsos, que me perguntei em que momento ele havia perdido a humanidade a ponto de considerar aceitável deixar sua esposa do lado de fora, exposta ao frio, como se fosse um objeto descartável. Ao redor dele, a família se comportava como se nada estivesse errado, cada um ocupado em reforçar aquele clima de falsa união, ignorando deliberadamente o vazio que ela deixava à mesa. Não havia preocupação em nenhum olhar, não havia espaço para compaixão. A cada gargalhada que escapava pela porta de vidro, eu sentia a raiva se intensificar. Era como se cada som de alegria lá dentro fosse um deboche cruel. Uma lembrança de que, para eles, minha filha não passava de um peso, alguém a ser escondido, alguém cuja presença manchava a imagem de perfeição que tanto cultivavam diante dos outros. Ela não era parte da celebração, era o fardo que preferiam deixar do lado de fora, como se o frio pudesse apagar sua existência. E enquanto a neve caía pesada sobre seus ombros frágeis, percebi que aquilo não era um episódio isolado. Havia ali uma história inteira de rejeições silenciosas, de olhares atravessados, de pequenas humilhações que foram se acumulando até explodirem nessa cena cruel. Lembrei-me de conversas anteriores em que ela tentava minimizar o que acontecia, dizendo que era apenas impressão,
que talvez fosse exagero da parte dela. Mas agora, diante da evidência brutal, compreendi que não havia exagero algum. Havia um sistema construído para diminuí-la, para fazê-la acreditar que não merecia o mesmo espaço, o mesmo calor, o mesmo afeto. A sensação de impotência inicial deu lugar a um fogo interno que crescia a cada minuto. Eu não podia simplesmente aquecer minha filha em meus braços e levá-la embora, fingindo que nada havia acontecido. Não podia aceitar que aquele contraste, a fartura de dentro e o abandono de fora, fosse tratado como normal. O calor daquela casa só servia para escancarar o frio do rejeito, e a cada segundo eu me perguntava como seria possível que todos ali estivessem tão cegos, tão endurecidos, a ponto de ignorar uma vida humana congelando a poucos passos deles. Minha filha, com os olhos marejados, tentava me explicar em frases soltas o que havia acontecido. Como tinha sido afastada de maneira disfarçada, como haviam inventado desculpas para que ela não se sentasse à mesa, até que finalmente a empurraram para fora sob o pretexto de dar espaço. As palavras dela me perfuravam como agulhas. Era claro que não se tratava de um acidente ou de uma confusão, mas de uma decisão consciente de isolá-la, de reafirmar que ela não tinha valor para estar entre eles. O frio ao redor parecia ganhar vida própria, como se fosse cúmplice daquela rejeição, prendendo minha filha em um abraço gélido que eu sozinha não conseguia desfazer. E foi nesse instante, olhando para dentro e para fora ao mesmo tempo, que sentia a revolta transformar-se em determinação. Não bastava apenas confortá-la, não bastava apenas levá-la para longe. Eu precisava entrar naquela casa, precisava encarar cada um deles, precisava mostrar que o que haviam feito não seria esquecido nem perdoado. O calor daquela sala, tão cuidadosamente preservado para uns poucos escolhidos, precisava ser exposto pelo que realmente era. Um calor falso, que existia apenas para reforçar a exclusão de quem mais precisava de acolhimento. Enquanto acariciava os cabelos gelados dela, já traçava em minha mente o que faria a seguir. Eu não podia permitir que o frio do lado de fora fosse também o destino emocional dela para o resto da vida. Aquela noite seria lembrada não pela ceia, não pelos presentes, mas pela escolha que eu estava prestes a fazer. A escolha de não aceitar a crueldade como regra. A escolha de romper com o silêncio que eles tanto contavam que eu mantivesse. E assim, entre o contraste do calor da casa e o frio do rejeito, percebi que a linha que separava os dois mundos era tão fina quanto a porta que nos dividia. Uma porta que eu já sabia que não permaneceria fechada por muito mais tempo. Havia algo na respiração entrecortada da minha filha, naquele tremor que não vinha apenas do frio, mas também da dor de estar invisível, que me fez entender que o silêncio às vezes grita mais alto do que qualquer palavra. Enquanto a segurava contra mim, tentando devolver-lhe algum calor humano, percebi que ela não precisava me contar em detalhes tudo o que havia acontecido, porque o vazio nos olhos dela falava mais do que qualquer narrativa poderia traduzir. Ainda assim, entre soluços e pausas, ela deixou escapar fragmentos de um enredo que já bastava para incendiar meu coração de indignação. Disse que antes mesmo da ceia começar, já havia sentido os olhares de reprovação, como se sua presença fosse um incômodo que atrapalhava a harmonia artificial daquele encontro. A cada vez que tentava puxar conversa, recebia respostas secas, carregadas de sarcasmo. As cunhadas cochichavam entre si, lançando-lhe olhares que a despedaçavam, e até mesmo as crianças a tratavam com desprezo, repetindo frases que claramente tinham ouvido dos pais. Então, no momento em que todos foram se sentar à mesa, ela percebeu o movimento sutil, mas cruel. Um lugar a menos havia sido arrumado, como se fosse natural que ela não se sentasse. Ao questionar, recebeu a explicação de que a mesa estava cheia e que seria melhor dar espaço para os outros, acompanhada de um sorriso falso que mais parecia um aviso para que não insistisse. Quando tentou pegar uma cadeira extra, foi impedida pelo marido que, com uma frieza ensaiada, murmurou que seria melhor ela esperar um pouco na varanda, para não atrapalhar. E como se isso fosse pouco, ouviu uma das tias comentar, sem o menor pudor, que ela sempre parecia deslocada,
que talvez fosse melhor mesmo não insistir em se misturar, porque afinal de contas, quem não consegue ter filhos nunca entende o verdadeiro espírito do Natal. Essas palavras, ainda que ditas em tom baixo, ecoaram dentro dela como marteladas. Ela não conseguiu reagir, não teve forças para responder, porque já estava exausta de tantas pequenas agressões acumuladas ao longo do tempo. Então, simplesmente obedeceu. Saiu para a varanda, acreditando que talvez, se ficasse ali quieta, logo alguém viesse chamá-la de volta. Talvez o próprio marido se arrependesse e abrisse a porta, convidando-a a se sentar ao lado dele, como qualquer companheiro digno faria. Mas a porta nunca se abriu. Nenhum olhar se voltou para ela. E conforme o tempo passava e a neve caía mais forte, foi percebendo que aquela exclusão não era temporária, não era descuido. Era um gesto calculado para deixá-la de fora, para reafirmar que naquele espaço ela era indesejada. Enquanto me contava isso, sua voz falhava, e não apenas por causa do frio que já a fazia bater os dentes, mas porque a vergonha a sufocava. Ela tentou esconder o rosto em meu ombro como se quisesse apagar a própria existência, e foi nesse gesto que percebi a profundidade da ferida. Mais do que o corpo congelado, era a alma dela que estava sendo despida e lançada na neve, despida da dignidade que lhe arrancavam pouco a pouco. Eu podia quase ouvir, no silêncio entre suas palavras, os insultos velados que tinham sido lançados contra ela durante meses, talvez anos. Comentários sobre sua aparência, insinuações de que não era suficientemente boa, piadas disfarçadas que só serviam para corroer sua autoestima. E cada silêncio imposto era como um tijolo a mais no muro que a separava daquela família que deveria tê-la acolhido. O frio do lado de fora não era apenas climático, era simbólico. Era a materialização do lugar que haviam escolhido para ela. À margem, sem direito à mesa, sem direito ao calor. E o mais doloroso era ver que, em algum nível, ela começava a acreditar que merecia aquilo. A postura encolhida, o choro contido, a dificuldade em me encarar denunciavam que ela já havia internalizado a rejeição como parte de sua identidade. Como mãe, essa constatação me dilacerou. Eu não criei minha filha para acreditar que não tem valor. Eu não a vi crescer para aceitar que fosse reduzida a um ser invisível. E, no entanto, ali estava ela, marcada pelas palavras não ditas e pelos gestos de exclusão que se tornaram rotina. Eu observava o interior da casa pela porta envidraçada e via como a vida seguia sem a menor interrupção. As taças tilintavam, as conversas se cruzavam, as gargalhadas ecoavam. Ninguém parecia sentir falta dela, ninguém se perguntava por que ela estava ausente. Esse era o detalhe que mais me revolvia, o fato de que, mesmo sem estar presente, sua ausência não causava estranhamento. Ela era tratada como se nunca tivesse existido, como se fosse apenas um detalhe incômodo a ser apagado. E naquele contraste brutal entre o calor da sala e o frio da varanda, entre o barulho da festa e o silêncio dela, percebi que não havia como permanecer neutra. O silêncio que me pediam, esse pacto de invisibilidade que queriam impor a mim também, não seria cumprido, porque cada palavra não dita à minha filha era um grito que eu escutava dentro de mim, e cada gesto de rejeição contra ela era um soco que eu sentia no próprio corpo. Foi ali, naquela noite gelada, ao compreender a violência invisível das palavras que não foram ditas, que comecei a sentir que meu lugar não era apenas ao lado dela, tentando confortá-la, mas dentro daquela casa, rompendo com a encenação hipócrita que sustentava todo aquele teatro de união. Porque se eles achavam que podiam apagá-la em silêncio, então ouviriam de mim uma voz que não poderia ser ignorada. O que minha filha não conseguiu, ou não teve forças para dizer, eu diria em alto e bom som, sem me importar com o escândalo que causaria. Naquele instante, entre os soluços dela e as gargalhadas deles, jurei a mim mesma que aquela noite não passaria em branco. Se eles nunca esqueceram de excluí-la, então eu me encarregaria de pronunciar uma frase que jamais esqueceriam pelo resto de suas vidas. Enquanto mantinha minha filha apertada contra o peito,
sentindo seus soluços se dissolverem no tecido do meu casaco e sua pele gelada penetrar minha própria carne como uma denúncia viva do abandono que sofrera. Percebi que algo dentro de mim começava a se transformar. Era como se duas forças opostas lutassem para dominar meu coração. De um lado, a dor que me esmagava diante da vulnerabilidade dela, a vontade de protegê-la apenas com silêncio e acolhimento, como sempre fiz. Do outro, uma raiva avassaladora que crescia a cada gargalhada que eu escutava de dentro daquela casa, a cada estalo da lenha queimando na lareira, como se a própria madeira zombasse do frio que castigava o corpo da minha filha. Aquela luta interna me dilacerava, mas a cada segundo que passava, a balança se inclinava em direção a um único destino. Eu não ficaria em silêncio. A raiva começou como um calor discreto nas veias, um incômodo que se arrastava sob a pele, mas logo tomou a forma de um incêndio que me percorria por inteiro. Lembrei-me de todas as vezes em que ela tentou me convencer de que as coisas não eram tão ruins, de que talvez fosse apenas exagero dela, de que os comentários sutis que recebia não tinham intenção de feri-la. Lembrei-me das conversas nas quais me confessava que se sentia pequena, invisível, e que o marido sempre dava um jeito de minimizá-la diante dos outros. E eu, como mãe, sempre tentei animá-la, dizendo que talvez fosse apenas uma fase, que no fundo ele a amava. Agora, olhando para aquela porta de vidro que a excluía do calor da lareira, percebia que tinha sido ingênua demais, talvez até cúmplice involuntária, porque minha paciência e minhas palavras doces só haviam dado mais tempo para que eles a destruíssem em silêncio. Não era apenas indignação pelo que vi naquela noite. Era também culpa pelo que não quis enxergar antes. E foi essa mistura que me deu coragem para tomar a decisão que até então parecia impensável. Eu entraria naquela casa, não como visita, não como mãe educada que finge não notar a crueldade disfarçada, mas como alguém que carrega dentro de si a fúria de uma leoa ferida. Minha filha não tinha forças para se levantar, mas eu tinha. Ela não conseguia erguer a voz, mas a minha ecoaria como um trovão. Eles haviam cometido um erro fatal ao acreditar que o silêncio dela seria eterno, porque esqueceram que por trás de uma filha há sempre uma mãe. Abracei-a mais uma vez, como quem se despede da parte passiva de si mesma, e a ajeitei sobre um dos degraus da varanda, certificando-me de que ficaria protegida por alguns instantes. Passei a mão em seu rosto gelado, prometendo em silêncio que aquela seria a última vez que sentiria vergonha de existir diante daquela família. Em seguida, voltei meus olhos para a porta. O vidro embaçado refletia a cena de dentro como uma provocação. O marido erguia um brinde, a sogra ria alto, e um dos cunhados contava uma piada escandalosa, arrancando gargalhadas cúmplices. Nenhum deles olhou para trás. Nenhum deles notou minha presença na varanda. Aquilo só reforçava a certeza de que eu tinha que agir. Enquanto minha respiração se tornava mais pesada, comecei a ouvir em minha mente as frases que eles haviam dito a ela, as insinuações sobre infertilidade, os comentários sobre ser inútil, as pequenas punhaladas que ela me contou entre lágrimas. Essas vozes se misturaram à minha própria raiva, e cada palavra ofensiva parecia empurrar meu corpo mais para a frente. Não havia mais espaço para hesitar. Eu sentia que cada segundo que passava reforçava a posição deles, consolidava o silêncio que queriam impor e que apenas um gesto firme poderia romper essa barreira invisível. Coloquei a mão na maçaneta fria da porta, sentindo o metal gelado como se fosse a última barreira entre dois mundos. Era ali que se encontravam o frio do abandono e o calor falso da hipocrisia. E eu estava prestes a atravessá-la, não como visitante, mas como invasora de uma mentira cuidadosamente construída. O coração batia forte, não de medo, mas de uma convicção que crescia a cada batida. Naquele instante, compreendi que havia chegado ao limite da dor e que, a partir dali, eu seria movida apenas pela raiva e pelo amor incondicional por minha filha. O vento soprou forte atrás de mim, levantando flocos de neve que se espalharam pelo ar, como se a própria noite quisesse testemunhar o momento em que uma mãe se ergue contra um império de indiferença.
Respirei fundo, olhando uma última vez para minha filha, e vi em seus olhos marejados um pedido silencioso para que eu não a deixasse cair mais fundo naquela escuridão. Esse olhar foi o combustível final que eu precisava. Era o elo que me ligava à coragem, a lembrança de todos os anos em que a protegi, de todos os momentos em que lutei para que tivesse uma vida melhor do que a minha. Não havia mais espaço para dúvidas. A dor havia cumprido seu papel, a raiva havia acendido a chama, e agora eu era puro movimento. Eu sabia que, ao cruzar aquela porta, não haveria volta. A máscara cairia, a farsa seria exposta e nada mais seria como antes. Mas era exatamente isso que eu queria. Se minha filha havia sido tratada como um fantasma até aquele momento, eu faria questão de mostrar que não só ela existia, como tinha alguém disposto a rugir por ela. E assim, entre a dor que me corroía e a raiva que me incendiava, decidi que não me calaria mais. A noite de Natal, que até então parecia apenas mais um ritual de hipocrisia, se transformaria em palco da minha revolta. Eu seria a voz que rasgaria o silêncio, a mão que empurraria a porta, o olhar que denunciaria cada riso cruel. Eles ainda não sabiam, mas estavam prestes a ouvir uma frase que jamais esqueceriam, uma sentença pronunciada não por um juiz, mas por uma mãe que se recusava a aceitar a injustiça como destino. A maçaneta fria sob minha mão parecia carregar todo o peso do mundo. Por alguns segundos, fiquei imóvel, ouvindo o riso que atravessava o vidro e ecoava como uma afronta, e ao mesmo tempo sentindo o vento cortar minhas costas e o corpo da minha filha ainda encolhido na varanda. Aquele limiar era mais do que uma porta entre dois ambientes, era a fronteira entre a submissão e a resistência, entre aceitar calada a humilhação e transformá-la em voz. Apertei com força o metal, senti a aspereza congelada da superfície contra minha pele aquecida pela fúria e então girei a maçaneta sem hesitar. A porta se abriu com um rangido baixo, mas o som para mim soou como o estrondo de uma avalanche. Entrei na sala carregando comigo o frio da rua, como se as rajadas de vento e os flocos de neve tivessem atravessado junto comigo, congelando o ar morno que até então reinava ali. Os primeiros olhares se voltaram para mim com surpresa, alguns com incômodo, outros com aquela mistura de desprezo e condescendência típica de quem não admite ter sido pego no ato da crueldade. A lareira crepitava alto, mas a sensação de calor parecia ter se dissipado assim que meus pés cruzaram o batente. Era como se o fogo fosse incapaz de competir com a presença de uma verdade inconveniente que, de repente, se instalava no meio deles. Meu olhar percorreu cada rosto, demorando-se especialmente no do marido da minha filha, que sustentava uma taça de vinho como se fosse um troféu. Ele arqueou as sobrancelhas, surpreso por eu ter aparecido ali, e tentou disfarçar a tensão com um sorriso ensaiado que não chegou a alcançar os olhos. Ao redor, as tias cochichavam entre si, os primos interromperam risos abruptamente, e até mesmo as crianças, instintivamente, perceberam que algo havia mudado. A hipocrisia que até então sustentava a cena começava a rachar. Eu caminhei alguns passos para dentro, deixando que a neve que escorria do meu casaco formasse pequenas poças no piso de madeira. O contraste entre minha entrada e o ambiente cuidadosamente decorado para parecer perfeito era grotesco. Árvores de Natal enfeitadas, presentes coloridos sob os galhos, músicas natalinas ainda ecoando de uma caixa de som discreta. Tudo ali gritava harmonia, mas eu trazia comigo a prova viva de que aquela fachada não passava de uma mentira. E foi nesse instante, com todos os olhos em mim, que decidi soltar a frase que vinha queimando dentro do meu peito, desde o momento em que vi minha filha tremendo do lado de fora. Não gritei. Não precisava. Falei em tom firme, pausado, cada sílaba carregada do peso de anos de silêncio rompidos em uma única sentença. Minha voz cortou o ar como uma lâmina, e cada palavra pareceu ecoar contra as paredes da sala, contra as taças de cristal, contra as próprias consciências daqueles que me ouviam. Eu disse a verdade nua, crua e impossível de ser apagada. Vi nos olhos deles o instante em que compreenderam que aquela frase não seria esquecida, que ficaria gravada como uma cicatriz em suas memórias de Natal para sempre.
O riso que enchia o ambiente morreu subitamente, substituído por um silêncio pesado, sufocante, o tipo de silêncio que revela mais do que esconde. O marido da minha filha tentou rir, uma risada nervosa, quase automática, como quem busca restabelecer o controle da situação. Mas sua voz falhou. Ele tentou argumentar, dizer que eu não entendia, que estava exagerando, que havia um mal-entendido. Mas eu já não era a mulher disposta a escutar justificativas. Interrompi-o com um gesto de mão e com o olhar firme que o fez recuar. Era a primeira vez que via naquele homem uma fagulha de medo. E não era medo de mim, era medo do que eu representava, a ruptura da narrativa confortável que ele e a família haviam construído. A sogra, sempre altiva, tentou me enfrentar com sarcasmo, dizendo que eu não conhecia as regras da casa, que cada família tinha seu jeito de celebrar. Mas a minha resposta foi simples e devastadora. Perguntei se, em suas regras, também estava escrito que uma jovem deveria congelar do lado de fora enquanto eles brindavam sua exclusão. Ela não teve coragem de responder. A sala, que antes fervia de vozes, agora era uma caixa de ressonância para a verdade que eu havia imposto. Olhei ao redor mais uma vez e percebi que, mesmo diante da minha presença, havia quem ainda se agarrava ao conforto da negação. Alguns balançavam a cabeça em reprovação, outros desviavam o olhar. Mas o que me importava não era convencê-los, era deixar claro que minha filha não estava mais sozinha. O silêncio deles era cúmplice, mas a minha voz havia quebrado a unanimidade dessa cumplicidade. Enquanto falava, percebi minha filha se aproximando timidamente, ainda trêmula, mas agora erguendo o olhar. Ela entrou pela porta atrás de mim e por um instante pensei que fosse recuar diante da hostilidade que se formava no ar. Mas ela permaneceu ali, ao meu lado, e isso bastava. A imagem dela de pé, ainda frágil, mas não mais escondida na varanda, era a confirmação de que eu havia tomado a decisão certa. O silêncio havia sido rompido, e nada poderia desfazer esse gesto. Foi nesse instante que entendi. Não era apenas sobre aquela noite, não era apenas sobre o Natal. Era sobre todas as vezes em que mulheres como minha filha são empurradas para a margem, em que famílias constroem palcos de perfeição enquanto escondem no frio os que não se encaixam em seus padrões cruéis. Ao romper o silêncio e dizer em voz alta aquilo que todos sabiam, mas fingiam não ver, eu havia plantado uma semente. E essa semente cresceria, mesmo que eles tentassem sufocá-la. A sala ainda estava muda quando finalizei minha fala, mas a mudança já estava feita. Eu não havia apenas cruzado uma porta física, havia atravessado uma fronteira invisível, rompido um pacto de silêncio e exposto a ferida que eles preferiam encobrir com luzes de Natal e taças de vinho. E a partir desse momento, sabíamos, minha filha e eu, que nada seria igual. O silêncio que seguiu minhas palavras pairava sobre a sala como um véu pesado, e eu podia ouvir até o estalo da lenha queimando na lareira, como se fosse um coração batendo fora de compasso. Era um silêncio incômodo, que denunciava que todos haviam entendido o peso do que eu havia dito, mas ainda assim, havia quem, incapaz de sustentar a própria culpa, tentava escapar dele com o único recurso que conheciam: o riso mascarado de sarcasmo. Foi o marido da minha filha quem, por primeiro, quebrou o silêncio, soltando uma gargalhada nervosa que parecia mais uma caricatura de alegria do que uma demonstração genuína de leveza. Ele ergueu a taça de vinho, como se pudesse brindar ao próprio deboche, e disse em tom alto que eu estava dramatizando, que aquilo não passava de uma cena de exagero típica de quem não sabe conviver em família. As palavras saíram afiadas, mas a insegurança em sua voz denunciava que ele não acreditava realmente no que dizia. Alguns dos presentes seguiram seu exemplo, soltando risadinhas baixas, como se quisessem provar lealdade àquele teatro de normalidade. Mas o que era para ser um coro de zombaria soou dissonante, fraco, quase patético. Eu permaneci imóvel, olhando fixamente para cada um deles, e percebi como o sarcasmo ia se dissolvendo à medida que meus olhos encontravam os deles. Era como se cada olhar que eu lançava fosse um espelho,
devolvendo-lhes o reflexo do próprio desprezo e expondo a vergonha que tentavam disfarçar. O riso de alguns foi morrendo nos lábios, e até mesmo as risadas mais insolentes se transformaram em tosses falsas, em tentativas frustradas de preencher o espaço com qualquer som que não fosse a verdade que eu havia imposto. O marido da minha filha tentou manter a pose, mas seus ombros já não estavam tão firmes, e a mão que segurava a taça tremia discretamente. Ele repetia frases como se fossem escudos. Dizia que era apenas uma brincadeira, que ninguém havia mandado minha filha ficar do lado de fora, que ela mesma escolhera sair para respirar. Mas cada palavra que ele proferia apenas aumentava a distância entre ele e a credibilidade. Minha filha, de pé atrás de mim, começava a erguer o queixo, e eu podia sentir o momento em que a vergonha que a dominava começava a ceder lugar a um fio de dignidade. Foi então que uma das tias, sempre tão apressada em reforçar a narrativa familiar, riu alto e comentou que talvez minha filha fosse delicada demais, que precisava aprender a ser mais forte, porque a vida não é feita de conforto. Eu respirei fundo e, sem elevar a voz, perguntei se a crueldade era a nova definição de força naquela casa. Se deixar alguém tremer do lado de fora em uma noite gelada era para eles uma lição de maturidade. Ninguém respondeu. O sarcasmo começava a se desfazer diante da lógica simples de que não havia justificativa para o que fizeram. As crianças, que até então riam sem entender bem a situação, pararam e olharam ao redor, confusas com a mudança de tom. Foi nesse momento que percebi que a vergonha se espalhava como um vírus entre eles, contaminando até mesmo aqueles que tentavam se manter indiferentes. A sala estava impregnada por uma atmosfera de desconforto que já não podia mais ser negada. O riso inicial havia sido uma tentativa desesperada de manter a farsa, mas agora se revelava como o que realmente era: um disfarce frágil, incapaz de resistir ao peso da realidade. O marido da minha filha, ainda tentando recuperar o controle, aproximou-se de mim e disse, num tom baixo mas audível para todos, que eu não tinha direito de entrar ali e impor minha versão dos fatos, que aquela era a casa dele, a família dele, e que eu deveria respeitar isso. Eu ergui os olhos e respondi, firme, que respeito não se exige, se conquista. E que quem deixa sua própria esposa do lado de fora, tremendo no frio, enquanto se aquece ao lado da lareira, não merece nem respeito, nem silêncio. Minhas palavras ecoaram como um golpe final, e vi claramente quando a vergonha enfim tomou o lugar do sarcasmo. O riso já não tinha mais onde se esconder. Minha filha, nesse instante, respirou fundo e deu um passo à frente. Seu corpo ainda tremia, mas não mais de frio, e sim do esforço de se colocar em pé diante daqueles que tantas vezes a diminuíram. Olhou para o marido, e o silêncio que se seguiu àquele olhar foi mais devastador do que qualquer acusação. Ele desviou os olhos, incapaz de sustentar o peso da própria covardia. O sarcasmo que tentaram usar como arma se voltava contra eles, transformando-se em ridículo. Eu podia ver em alguns rostos o rubor da vergonha subindo pelas faces, a incapacidade de encarar a situação que antes sustentavam com tanta arrogância. Era o início de uma virada silenciosa. A máscara de superioridade começava a se quebrar, e o que restava era a exposição nua e crua da crueldade que haviam praticado. A lareira continuava a crepitar. As luzes de Natal continuavam a piscar, mas nada mais parecia festivo. Aquele ambiente que minutos antes era palco de riso e celebração, agora se tornava um tribunal improvisado, em que cada olhar acusava e cada silêncio pesava mais do que qualquer sentença formal. E eu sabia que, dali em diante, por mais que tentassem, nunca mais conseguiriam brindar sem lembrar do momento em que foram desmascarados. O riso havia se transformado em vergonha, e essa marca permaneceria gravada na memória de todos, como uma ferida impossível de apagar. O peso do silêncio envergonhado pairava sobre todos, mas eu sabia que ainda não era suficiente. A vergonha podia ser um início, mas era frágil, efêmera, facilmente apagada pelo orgulho quando as luzes se apagassem e o Natal fosse lembrado apenas como um contratempo mal interpretado.
Eu precisava de algo mais sólido, uma confirmação que não viesse apenas da minha voz ou da dor exposta no rosto da minha filha. Precisava que alguém de fora, alguém que não fosse visto como parte da disputa familiar, erguesse a voz e fizesse ecoar a verdade que eu havia trazido comigo. E foi então que a porta, que eu havia deixado entreaberta atrás de nós, se moveu novamente com o vento, e por ela surgiu uma figura que, até aquele momento, ninguém havia notado. Jake, vizinho de rua e antigo conhecido da família, que tinha vindo trazer uma lembrança de Natal e acabara por assistir, ainda da calçada, a cena grotesca que acontecia diante da casa iluminada. Ele entrou devagar, sem cerimônia, mas com a postura firme de quem sabia o peso da própria presença. As conversas sussurradas cessaram, e o barulho dos talheres sendo largados sobre os pratos denunciava a súbita tensão. Jake, um homem simples, mas conhecido por todos como íntegro e justo, olhou em volta antes de se dirigir a mim e a minha filha. Perguntou com naturalidade o que estava acontecendo, porque ela estava ali fora, no frio, enquanto todos comemoravam. Ninguém respondeu. O marido dela tentou, com a arrogância que ainda lhe restava, dizer que não havia nada de errado, que minha filha tinha saído por vontade própria, que era apenas uma questão de espaço. Mas Jake arqueou as sobrancelhas e, com um tom firme, disse que havia visto com seus próprios olhos. Ela não havia saído, ela havia sido deixada. O impacto de suas palavras foi imediato. Todos sabiam que ele não tinha motivo para tomar partido, que não ganharia nada ao se envolver. O peso da sua observação trouxe consigo uma camada de verdade incontestável, porque já não se tratava da minha indignação de mãe ou da dor da minha filha, mas do relato de um observador externo, alguém que não podia ser acusado de exagero ou invenção. O marido tentou retrucar, dizendo que Jake não entendia as dinâmicas daquela família, mas a voz dele soava cada vez mais fraca, como se perdesse fôlego diante da firmeza tranquila do outro. Minha filha, ao ouvir aquela confirmação, ergueu-se um pouco mais, como se as palavras de Jake fossem uma tábua lançada no mar revolto em que ela estava se afogando. Vi seus ombros relaxarem levemente, como quem enfim percebe que não está mais sozinha contra um muro inteiro de hostilidade. Ela respirou fundo e, pela primeira vez naquela noite, encarou diretamente o marido, sustentando-lhe o olhar sem desviar. Aquele gesto silencioso foi mais poderoso do que qualquer acusação, porque pela primeira vez ela se colocava de pé, não apenas no espaço físico da sala, mas dentro de si mesma. Jake, percebendo a gravidade da situação, não recuou. Contou que, ao se aproximar da casa, já havia estranhado ver minha filha do lado de fora e que, ao se aproximar ainda mais, percebeu o desconforto, o frio cortante que a castigava enquanto ninguém dentro parecia se importar. Disse que aquilo não era apenas indiferença, mas crueldade, e que se ele, como vizinho, já se sentia revoltado, imaginava a dor que eu, como mãe, carregava naquele instante. Ao dizer isso, lançou um olhar direto para os familiares, e alguns deles baixaram os olhos, incapazes de sustentar a acusação velada que vinha de alguém tão neutro. Foi nesse momento que entendi a importância de testemunhas na vida. Muitas vezes, a dor pode ser minimizada, o abuso pode ser disfarçado, e a vítima é acusada de exagero ou fragilidade. Mas quando alguém de fora confirma o que se passa, a mentira se desmonta por completo. O riso, que havia se transformado em sarcasmo e depois em vergonha, agora dava lugar a uma inquietação que não podia mais ser ignorada. Porque não era apenas minha voz contra a deles, mas uma verdade que ecoava de quem nada tinha a ganhar com ela. O marido, percebendo que estava perdendo terreno, tentou se justificar, dizendo que aquilo era apenas um mal-entendido, que ninguém tinha realmente a intenção de magoar. Mas sua fala soava vazia, repetitiva, como um disco riscado. Jake interrompeu-o com firmeza, dizendo que não era preciso intenção para que a dor fosse real, que o frio não pergunta se alguém quis ou não quis deixar uma pessoa exposta. Ele simplesmente corrói, congela, destrói. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado que o anterior, porque agora não havia escapatória.
Minha filha, fortalecida pela presença de Jake, finalmente encontrou voz. Baixa, quase sussurrada, mas clara o suficiente para todos ouvirem, disse que não queria mais se calar, que estava cansada de ser tratada como se fosse invisível, e que aquela noite havia sido a gota d'água. As lágrimas deslizavam pelo rosto dela, mas não eram mais de vergonha, eram de libertação. Ela não gritava, não acusava, mas o simples fato de falar já era um ato de coragem. E ali, diante de todos, eu percebi que a verdade havia encontrado eco. O aliado inesperado surgira não como herói, mas como espelho, refletindo aquilo que eles tentavam apagar. Jake se tornara o ponto de virada, o lembrete de que a injustiça nunca passa despercebida para todos, que sempre há alguém disposto a confirmar o que tantos insistem em negar. E naquele instante, ao lado dele, minha filha já não estava mais sozinha. Quando Jake terminou de falar, o silêncio que se seguiu foi quase absoluto, como se até a lareira tivesse perdido o direito de crepitar. A verdade, antes escondida em camadas de sarcasmo e fingimento, havia sido exposta de maneira tão clara que já não havia retorno possível. Mas eu sabia que aquela cena, por mais impactante que fosse, não seria o fim da luta. Era apenas o começo. As feridas abertas naquela sala não cicatrizariam com olhares de vergonha ou desculpas murmuradas. Eu conhecia bem o funcionamento de famílias como aquela. O constrangimento imediato logo daria lugar ao contra-ataque, às justificativas ensaiadas, às manipulações sorrateiras que buscariam transformar a vítima em culpada e o agressor em mártir. A batalha que se anunciava não seria travada apenas ali, mas se estenderia para além daquela sala de estar, para os corredores invisíveis da opinião pública, dos tribunais, dos círculos sociais. O marido da minha filha foi o primeiro a se recompor. Largou a taça de vinho sobre a mesa com um estrondo calculado, como quem buscava retomar o controle pelo impacto do gesto. Afirmou, em tom elevado, que tudo aquilo era um espetáculo desnecessário, que a ceia de Natal havia sido transformada em tribunal por causa de paranoias e fragilidades de uma mulher que não sabia se adaptar. Ele se referia à minha filha como se fosse um fardo, e cada palavra proferida soava como uma nova agressão, ainda mais cruel por estar embalada na arrogância de quem acreditava que possuía a verdade absoluta. Mas eu já não tinha espaço para hesitar. Respondi com firmeza que não era paranoia quando alguém era deixado do lado de fora sob a neve, que não era fragilidade quando o próprio corpo se tornava testemunha do abandono. Disse em voz alta que o que havia acontecido não era apenas uma falta de delicadeza, mas um abuso, um crime moral que não poderia ser encoberto por taças de cristal ou luzes de Natal. Alguns dos presentes tentaram intervir, pedindo calma, dizendo que não havia necessidade de expor a família daquela forma, que os problemas deveriam ser resolvidos em privado. Mas eu enxergava naquelas palavras apenas o medo de perder o controle da narrativa. Eles queriam que tudo fosse abafado, que a dor de minha filha fosse empurrada para o esquecimento como tantas outras vezes havia sido. E foi então que percebi. Se eu cedesse naquele instante, se aceitasse o conforto de um silêncio disfarçado de prudência, estaria assinando a sentença de invisibilidade da minha filha para sempre. A batalha, portanto, teria de ser travada em campos maiores. Eu já pensava nas provas que poderiam ser reunidas. Mensagens de texto que ela me mostrara em outras ocasiões, nas quais era humilhada com palavras frias. Testemunhos de vizinhos que, como Jake, já haviam notado o tratamento hostil que recebia. Até mesmo os recibos de consultas médicas em que ela buscava ajuda psicológica, devastada pelo desprezo que sofria. Cada detalhe se tornaria uma peça de um quebra-cabeça maior, que mostraria ao mundo o que eles tanto se esforçavam para esconder. E eu sabia que eles não ficariam parados. Aquele tipo de família sempre tinha recursos. Conhecidos influentes, advogados caros, amizades convenientes que usariam como escudo. Tentariam inverter os papéis, transformar minha filha em ingrata, em instável, em mentirosa. Eu podia quase ouvir o burburinho que já se formava entre eles, a construção das versões que apresentariam para os outros, as frases cuidadosamente escolhidas para minimizar a culpa e espalhar a dúvida.
mas eu estava pronta. Pela primeira vez, eu sentia que não estava sozinha na luta. Ao meu lado estava minha filha, finalmente erguendo-se, e Jake, cuja simples presença validava nossa causa. Naquele instante, enquanto a tensão ainda fervia no ar, eu percebi que precisava levar minha filha embora daquela casa, não apenas para protegê-la do frio da noite, mas do veneno que se espalhava ali dentro. Olhei para ela e vi que, embora ainda trêmula, já não carregava o mesmo olhar de resignação de antes. Havia uma centelha em seus olhos, como se finalmente acreditasse que poderia lutar. Essa centelha era tudo de que eu precisava. Segurei sua mão e anunciei diante de todos que ela não passaria mais uma noite sequer sob aquele teto. Disse que, dali em diante, o lar dela seria ao meu lado, onde não haveria lugar para exclusão nem humilhação. O marido reagiu com fúria, acusando-me de interferir em sua vida conjugal, dizendo que eu estava destruindo a família dele. Mas eu o corrigi. Não era eu quem estava destruindo nada. Eram eles que haviam feito isso ao rejeitarem a minha filha, ao tratá-la como um estorvo em vez de como parte da família. O confronto se intensificava, e eu sabia que não terminaria naquela sala. Haveria cartas, haveria advogados, haveria manipulações. Mas naquele momento, o mais importante era retirar minha filha daquele campo minado e prepará-la para o que viria. Jake nos acompanhou até a porta, oferecendo ajuda para qualquer coisa que fosse necessária. A neve ainda caía pesada lá fora, mas agora o frio parecia menos cortante. Talvez porque não estávamos mais sozinhas, talvez porque o primeiro passo já havia sido dado. Quando entramos no carro, minha filha chorava baixinho, mas seu choro já não era de derrota. Era um choro de libertação, de quem finalmente percebe que a batalha não precisa ser enfrentada em silêncio. Enquanto dirigia de volta para minha casa, eu sabia que a sala de estar havia ficado para trás, mas a verdadeira guerra apenas começava. Haveria ameaças, haveria manipulação, haveria um tribunal real onde teríamos de enfrentar não apenas aquela família, mas também as estruturas que tantas vezes protegem os mais fortes e silenciam os mais vulneráveis. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronta para lutar, não apenas com palavras, mas com provas, com testemunhas, com coragem. A batalha, além da sala de estar, estava apenas começando, e eu faria questão de travá-la até o fim. Os dias que se seguiram àquela noite foram como um mergulho em águas turbulentas, em que cada braçada parecia me levar para mais longe da superfície. A decisão de levar minha filha comigo havia desencadeado uma reação feroz da família dele, que rapidamente se organizou para atacar de volta com a habilidade fria de quem já estava acostumado a manipular narrativas. As mensagens começaram a chegar logo no dia seguinte. Acusações de rapto, ameaças veladas de processo, insinuações de que eu estava instigando minha filha a destruir seu próprio casamento. Eles se apresentavam como vítimas, pintando a si mesmos como uma família injustamente acusada, enquanto minha filha era retratada como instável, ingrata, e eu, como a mãe manipuladora que usava a dor da filha para satisfazer algum ressentimento pessoal. Era previsível, mas ainda assim me feria, porque cada palavra deles era mais uma tentativa de apagar a verdade que nós duas havíamos exposto com tanto esforço. A batalha que antes se travava apenas em olhares e palavras murmuradas dentro daquela sala, agora ganhava espaço nos corredores oficiais. Em pouco tempo, já estávamos diante de advogados, cada um mais arrogante do que o outro, que tentavam transformar em detalhes irrelevantes as provas que havíamos juntado. As mensagens de texto eram vistas como interpretações equivocadas, os relatos de vizinhos eram descartados como fofocas sem valor, e até mesmo a condição psicológica da minha filha era usada contra ela, como se buscar ajuda fosse prova de fragilidade e não de coragem. Foi nesse momento que entendi a profundidade da injustiça. Não bastava expor a verdade, era preciso lutar contra um sistema inteiro que parecia desenhado para proteger os fortes e silenciar os que já haviam sido feridos. No tribunal, a cena se repetiu com ainda mais violência. O advogado dele falava com eloquência estudada, descrevendo minha filha como alguém instável, fraca,
incapaz de conviver em harmonia. As testemunhas que trouxeram, cuidadosamente escolhidas, repetiam as mesmas frases, ensaiadas até o detalhe: que ela sempre se isolava, que nunca tentava se enturmar, que era ela mesma quem preferia ficar de fora. E quando apresentamos a gravação de uma conversa em que uma das tias fazia insinuações cruéis sobre sua infertilidade, a defesa conseguiu anular a prova, alegando que havia sido obtida sem consentimento. Era como ver a justiça escorrendo por entre os dedos, como areia levada pelo vento. O juiz, sério e distante, parecia mais inclinado a preservar a ordem superficial do que a mergulhar na dor real. No veredicto, reconheceu apenas a necessidade do divórcio, concedendo a dissolução do casamento, mas sem nenhuma punição para os abusos sofridos, nenhuma menção ao frio da varanda, nenhuma condenação às humilhações, apenas um despacho burocrático que tratava a dor de minha filha como um detalhe irrelevante. Foi o clímax da injustiça. Eu a segurei quando ela desabou em lágrimas ao ouvir a sentença, sentindo meu próprio corpo estremecer de raiva, porque tudo em mim gritava que não era justo, que não podia terminar assim. A família dele comemorou discretamente no canto da sala, como se tivesse vencido uma guerra. Alguns riram, outros trocaram abraços, e o próprio marido ergueu os ombros em triunfo, como se tivesse conseguido provar ao mundo que minha filha era de fato aquilo que ele sempre dizia: pequena, invisível, descartável. Foi nesse momento que quase perdi o controle. Meus pés avançaram alguns passos em direção a ele, e eu estava pronta para dizer coisas que talvez me custassem caro, ou até para erguer a mão que tremia de raiva. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, senti a mão firme de Jake em meu ombro, como um lembrete silencioso de que a força não estava em reagir como eles, mas em resistir apesar deles. E foi então que a centelha da virada se acendeu, não em mim, mas na própria filha que eu havia jurado proteger. Ela, ainda com os olhos vermelhos, ergueu-se devagar, respirou fundo e disse em voz clara o que até então havia guardado em silêncio: que não precisava mais da validação de nenhum tribunal, que não buscava mais justiça de pessoas que nunca haviam sentido na pele o frio do lado de fora. Disse que sua vida não seria mais definida por aqueles que a rejeitaram, e que, mesmo sem condenações, ela já havia conquistado a liberdade que precisava. Suas palavras ecoaram na sala, não como uma defesa desesperada, mas como uma declaração de independência. Houve um momento de desconforto geral, porque ninguém esperava que ela encontrasse voz depois de ter sido esmagada pelo veredicto. E foi ali que percebi que a verdadeira vitória não se dá sempre nos papéis assinados ou nas sentenças proferidas, mas no instante em que a vítima se recusa a continuar sendo invisível. O clímax da injustiça havia acontecido, mas junto dele nascia a fagulha que mudaria o rumo de nossas vidas. Porque a partir daquele momento, minha filha não seria mais apenas a mulher deixada do lado de fora no frio. Seria a mulher que sobreviveu a isso, que ergueu o rosto e declarou que não seria silenciada nunca mais. Eu a abracei como se segurasse fogo em minhas mãos, e enquanto a família dele se recolhia ao seu canto de comemoração amarga, nós duas, ao lado de Jake, saímos dali com a certeza de que a luta não havia terminado, mas já havia mudado de direção. Eles podiam ter vencido no tribunal, mas haviam perdido o poder sobre a alma da minha filha. E essa, eu sabia, era uma vitória que nenhuma sentença poderia apagar. Quando saímos daquele tribunal, ainda com o peso da injustiça grudado em nossos ombros como uma sombra espessa, percebi que havia algo diferente no ar. Minha filha caminhava ao meu lado a passos lentos, mas firmes, e embora seus olhos ainda estivessem marejados, havia neles um brilho novo, algo que eu não via há muito tempo: a chama da resistência. Aquela mulher que havia sido deixada no frio, invisível e humilhada, agora emergia das cinzas como alguém que finalmente compreendia que não precisava da validação de quem sempre a rejeitou. E eu, que havia lutado por ela durante todo o processo, entendi naquele instante que o maior presente que poderia receber naquele Natal não viria de um tribunal nem de uma sentença favorável,
mas da coragem que minha filha acabava de descobrir dentro de si. Voltamos para casa em silêncio, mas era um silêncio diferente do que havíamos carregado na noite da varanda. Não era mais o silêncio da vergonha, da impotência, mas sim o silêncio pesado de quem digere a dor enquanto se prepara para transformá-la em força. Ao chegar em minha sala, simples mas acolhedora, acendi as luzes da árvore de Natal que eu mesma havia enfeitado, e por um instante senti um contraste quase poético. Enquanto na casa deles a árvore brilhava para esconder feridas, na minha ela brilhava para aquecer as cicatrizes que agora começavam a se fechar. Nos dias que se seguiram, o que parecia uma derrota irreversível começou a se transformar em algo maior. As redes sociais, sempre implacáveis, passaram a ecoar fragmentos da nossa história. Alguém que estivera presente na audiência divulgou, em detalhes, como minha filha havia sido tratada. E a repercussão foi imediata. Pessoas desconhecidas começaram a enviar mensagens de apoio. Outras compartilhavam relatos semelhantes de abusos silenciosos vividos dentro de famílias que escondiam crueldades sob a fachada de união. O que antes era apenas a nossa luta começou a ganhar proporções coletivas. Minha filha, que antes se sentia sozinha, de repente descobria que havia milhares de vozes dispostas a apoiá-la, que sua dor ecoava em muitos corações e que sua coragem inspirava outras mulheres a romper o silêncio. A família dele, é claro, tentou reagir. Espalharam novas versões da história, insinuaram que tudo não passava de invenção. Mas quanto mais tentavam se justificar, mais expostos ficavam. A comunidade começou a se afastar deles. Os convites para festas sumiram. Os olhares de aprovação deram lugar a cochichos de reprovação. O orgulho que sempre carregaram como armadura começou a rachar diante da força invisível da opinião pública. E eu, observando de longe, percebia que a justiça que não veio pelas mãos do juiz agora se manifestava de outra forma, mais lenta, mas igualmente implacável: a justiça moral. Enquanto isso, em casa, reconstruíamos nossa própria rotina. As manhãs passaram a ser preenchidas por pequenos gestos de cuidado: o café servido quente, o cobertor ajeitado no sofá, as conversas demoradas que antes não tínhamos tempo de ter. E em cada detalhe, minha filha redescobria o que era estar em um lugar onde não precisava provar nada, onde não era medida por sua utilidade ou julgada por suas fragilidades. Jake também se tornou presença constante, não apenas como vizinho solidário, mas como amigo leal, alguém que sabia quando oferecer silêncio e quando oferecer palavra. Sua postura discreta, porém firme, foi se tornando um alicerce silencioso na vida dela. Eu percebia nos olhares que trocavam algo que ia além da amizade, um respeito mútuo que poderia florescer em algo mais profundo. Na véspera do próximo Natal, exatamente 1 ano após aquela noite gelada, nos reunimos em minha casa para celebrar de uma forma completamente diferente. Não havia luxo, nem fartura exagerada, mas havia calor humano. Estavam presentes alguns amigos, vizinhos que se aproximaram, pessoas que ofereceram apoio quando mais precisávamos. Minha filha, dessa vez, não estava encolhida em uma varanda, mas sentada à mesa, com o rosto iluminado pelas luzes da árvore e o riso livre de quem já não carrega o peso da rejeição. Olhei para ela durante o brinde e a imagem ficou gravada em mim como a mais pura representação de redenção. Compreendi, naquele instante, que o verdadeiro poder não está nos tribunais, nem nas famílias que se escondem atrás de fachadas de perfeição. O verdadeiro poder está no amor incondicional que nos une, na coragem de proteger quem amamos, na resistência silenciosa que se transforma em exemplo para os outros. Minha filha não precisava da aprovação de quem a excluiu, porque havia encontrado em si mesma, e ao nosso redor, um apoio muito mais genuíno e duradouro. Enquanto todos brindavam, respirei fundo e deixei que uma lágrima solitária escorresse pelo meu rosto, não de tristeza, mas de gratidão. Porque, apesar de tudo, havíamos chegado até ali. Apesar da injustiça, encontramos redenção. E percebi que aquele Natal não era apenas uma data no calendário, mas um símbolo de renascimento. Naquela noite, quando o riso dela preencheu a sala,
Compreendi que o orgulho deles havia sido derrotado, não por palavras amargas, mas pelo simples fato de que, mesmo depois de tudo, ela ainda era capaz de amar e de ser amada. E nesse instante, tive certeza de que, no fim, o amor sempre vence o orgulho, mesmo que leve tempo, mesmo que o caminho seja doloroso. Esse foi o nosso Natal de redenção, e a lembrança dele jamais deixará de aquecer meu coração.